Luana quer ir embora de casa, Marcos e Lia rejeitam Luana, Bruno diz que Marcos vai casar com Liliana, Bruno leva Luana ao shopping para fazer compras, Leia conhece duas amantes de Marcos, Lia e Pirilampo se deitam no apartamento dela, Jeremias cobra a verdade a Marieta e muito mais aqui no vídeo de hoje do resumo da novela O Rei do Gado. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Se você curte a novela, já se inscreve aqui para não perder nenhum capítulo, hein? Vamos lá para o resumo de hoje. No capítulo anterior, o senador perguntou ao Marcos se ele gosta da filha dele o suficiente para casar. Marcos, todo sem jeito, responde: se o senhor quer saber se eu gosto da sua filha, gosto sim. Somos amigos há muitos anos. Senador então diz: bom, eu vou refazer a minha pergunta. Você ama a minha filha, Marcos? Marcos responde: eu não sei o que é amor, senador. Eu não conheci o amor nem dentro dessa casa, nem entre os meus pais. Como é que eu posso saber que tipo de sentimento é esse, hein, senador? O senador, por sua vez, diz a Bruno: ô meu amigo Bruno, eu estou sabendo da sua separação e eu entendo perfeitamente o ressentimento do garoto. Bruno então fala: não tem nada a ver uma coisa com a outra não, senador. Marcos então fala: eu já disse que estou disposto a casar com sua filha. Eu não vou fugir da rinha. O senador responde: eu sei, Marcos. Eu quero saber quanto tempo vai durar esse casamento. Marcos desconversa, discute e ofende o senador e avisa que o que a Liliana decidir está decidido e ele arca com as consequências. Bruno fica bravo e fala: ele casa, senador. Mas o senador Caxias diz: não, desse jeito eu não quero não. Bruno vai até o quarto e abraça Luana. Luana fala: eu quero ir embora daqui. Bruno responde: para com isso, você tem que se impor. Luana responde: mas de que jeito? Bruno fala: você não é uma guerreira? Quando eu te conheci, você era. Luana diz: mas eles não vão gostar de mim. Bruno responde: mas eu gosto. Isso não te chega? Luana fala: mas então me diz o que é que eu faço agora? Bruno diz: agora você vai tomar um banho, vai ficar bem bonita e vai descer para almoçar comigo. À tarde nós vamos sair, vamos ao shopping para comprar umas roupas. Marcos e Lia estão na cozinha. Lurdinha pergunta: nossa, você vai ser pai, seu Marcos? E ele responde: sim, vou, Lurdinha. Júlia fala: puxa, essa notícia é boa demais. Lia pergunta: como foi sua conversa com o senador? Marcos responde: horrível, mas eu quero mais que ele se dane. Lurdinha pergunta: mas vai ter casamento? Marcos responde: não sei mais de nada agora. Neste momento, Bruno chega e avisa: vai ter casamento sim. Você vai ter que aprender nessa vida que os homens assumem as responsabilidades dos seus atos. Lia tenta defender o irmão, mas Bruno manda ela calar a boca e avisa Júlia e Lurdinha para elas aprontarem a mesa do almoço, que a sua nova patroa já vai descer. Marcos e Lia falam que não vão sentar na mesa com Luana. Marcos pergunta a Bruno quem botou chifre primeiro, ele ou a mãe dele. Bruno, cheio de raiva, olha bem para os olhos de Lia e Marcos e fala: quem come na minha mão não me olha nos olhos e nem me falta com respeito. Lia diz: então, para não lhe faltar com respeito, meu pai, eu tô indo embora, e Marcos acompanha Lia. Bruno fala: quem botar o pé para fora dessa casa sem o meu consentimento vai deixar de ser meu filho. Lia pergunta: o senhor está nos ameaçando com os seus bois, pai? E Bruno responde: não, estou ameaçando com minha boiada. A mãe de vocês não levou de mim nenhum bezerro sequer, e vocês é que vão ter que decidir se querem continuar sendo os meus herdeiros ou não. E os dois, sem ter para onde fugir, pois dependem dos bois do pai, né, se sentam na mesa com a Luana, mesmo contra a vontade. Senador chega em casa e avisa a mulher e a filha que Marcos vai casar com ela. Liliana fica toda feliz, mas sua mãe Rosa não gosta nem um pouco e não acredita na felicidade da filha com Marcos. Liliana abraça o pai e diz: pai, você foi demais. Senador Caxias então responde: mas ele não falou que te ama, filha. E Liliana responde:
Nem para mim, pai, nem para mim ele falou. Enquanto Rosa fica discutindo com o senador, Liliana sonha sorrindo, dizendo: eu vou ter uma chance com ele. Enquanto isso, na casa de Bruno, Lia e Marcos ficam provocando e tentando humilhar Luana o tempo todo. Bruno fica bravo e manda eles saírem da mesa. Marcos e Lia vão para a sala furiosos e Marcos fala: eu não acredito nisso, o pai deve estar louco. Lia responde: calma, maninho, o pai não deve estar regulando bem para trazer aquela sem terra para dentro de casa. Leia conhece outra amante de Ralph. Ela entra no apartamento toda folgada e Leia pergunta: o que você quer? E ela responde: eu queria levar um papo com o Ralph, ele está? Leia responde: não, ele não está. Que tipo de papo você quer ter com ele? Ela responde: é uma conversinha particular. Leia pega a amante de Ralph pelo braço e manda ela ir embora. Leia fica furiosa e fala: meu Deus do céu, a segunda em um só dia. Tenho que dar um jeito nisso. Ah, tenho. Luana está no shopping com Bruno e eles estão vendo os vários modelos de vestidos. A vendedora da loja pergunta se ela quer ver lingerie e Luana fala: o que é isso? Bruno sorri e diz para a vendedora que ela está brincando. Leia discute com Ralph por causa das amantes. Leia fala: olha aqui, Ralph, se for pra gente viver junto, o mínimo que eu espero de você é respeito. Ralph diz: tá certo, pode deixar que eu vou espantar essa tropa daqui. Afinal, até outro dia eu era um homem descompromissado, você deve entender. E Leia fala: e eu não era a única. Ralph então diz: você se dividia entre seu marido e eu, agora a coisa é diferente, eu vou cuidar disso. Liliana e Marcos se encontram. Marcos fala para ela marcar logo o casamento. Eles discutem e ele avisa que casa, mas no dia seguinte ele descasa, porque casamento é uma droga. Na casa de Jeremias, Dr. Fausto chega e pergunta se Marieta está sozinha. Ela diz que sim, e ele responde: ótimo, então podemos conversar à vontade. Marieta pergunta: conversar o quê? Fausto diz: eu entreguei um rascunho do testamento ao seu tio. Claro que ele vai mexer em alguma coisa, mas o mais importante está lá. Marieta pergunta o quê? E ele fala: vai ser tudo nosso, minha filha, tudo. E Marieta diz: depois que ele assinar, você vai fazer o quê com ele, hein? Fausto responde: você faz, eu ensino o jeito. Marieta responde: isso nunca. E Fausto fala: ele é forte demais, Marieta, ele pode durar muitos anos ainda. Ela responde: eu não tenho pressa. E Fausto retruca e avisa: mas eu tenho e você vai fazer o que eu mando. Na casa de Bruno Mezenga, ele, Lia e Marcos estão na sala. E Lia fala: Júlia me falou que o senhor desceu as prateleiras do shopping comprando roupa para Luana. Bruno responde: eu acho que se ela vai ser minha mulher, ela tem que andar bem vestida, né? Marcos pergunta: e quantas vezes o senhor fez isso pela minha mãe, pai? Bruno fala: a mãe de vocês sempre comprou as roupas dela e eu sempre só paguei a conta, que aliás me custaram boiadas inteiras, viu? A Júlia falou que a sua sem terra vai ficar horrível nessas roupas e Bruno pergunta por quê. Lia fala que é porque ela não tem classe. Lia e Marcos continuam falando mal e humilhando Luana. Enquanto isso, Luana está no quarto com Júlia e Lourdinha, guardando as compras. Elas pressionam Luana para decidir o que fazer para o jantar e Luana sofre com essa pressão. Liliana comunica à mãe que ela vai casar daqui a um mês. Rosa quase enlouquece e diz que não vai dar tempo para nada, você não tem nem enxoval pronto. E Liliana avisa que isso não importa e que foi o que eles combinaram, ela e o Marcos. Na casa de Bruno, eles sentam à mesa para jantar e Marcos e Lia, mais uma vez, provocam o pai falando mal de Luana, até que ela se sente ofendida e sai da mesa. Bruno é firme com Marcos e diz que não vai mais aceitar Marcos falando dessa forma com ele e avisa que ele não matou Ralph porque ele não valia uma bala sequer e que isso foi uma escolha da mãe dele. Marcos pergunta a Bruno: se você já casou uma vez e não deu certo, por que o senhor vai casar de novo e agora com uma sem terra, pai? Bruno então responde: eu não pretendo me casar com a Luana. Marcos questiona: mas e aí? Bruno fala:
Eu vou ficar com ela até quando ela quiser viver comigo. Marcos diz: tá bom, pai, eu não vou mais me meter nisso. E Bruno fala: mas eu exijo que você a respeite. E Marcos promete respeitar Luana. Bruno pede então para eles mudarem de assunto e pergunta a Marcos sobre o tio-avô que ele encontrou lá em Guaxupé. E Marcos começa a contar sobre a sua ida até lá. Lia leva Pirilampo e Saracura para morar em um de seus apartamentos. Saracura pergunta se ele pode guardar as coisas dele no quarto dele, e ela fala que sim. Lia leva Pirilampo para o quarto e se deita com ele. Marieta está na sala e Jeremias chega e pergunta: me diz uma coisa, Marieta, quando e onde você conheceu o Dr. Fausto? Marieta diz: por que o senhor está me perguntando isso agora? Jeremias responde: curiosidade. E ele continua: foi aqui depois que você chegou? Ela responde que sim, foi. Jeremias então dá um sorriso e fala: eu acho que você está mentindo. Marieta responde: que isso, tio? Por que eu iria mentir para o senhor? E Jeremias diz: é isso que eu também quero saber. Marieta pergunta: o senhor está desconfiado de alguma coisa? Jeremias responde: estou. Ela pergunta do quê? E ele responde: eu não nasci ontem, Marieta, e não sou trouxa como vocês estão pensando. Marieta fala: eu não estou entendendo onde é que o senhor está querendo chegar. Jeremias então entrega o cheque para Marieta, que encontraram junto ao corpo de Olegário, e manda ela ler o que está atrás do cheque. E dessa forma termina mais um capítulo da novela O Rei do Gado. E sempre te lembrando, hein? Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, tá bom? Te espero no próximo vídeo do resumo da novela O Rei do Gado.